Então, gente, vamos lá. Expressões problemáticas, tá? Então, abra a apostila. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 6, ok? O que são expressões problemáticas? São erros simples que cometemos na hora de escrever um texto. Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas à grafia, mesmo quem estuda língua portuguesa, a gramática. Tais erros simples podem prejudicar a clareza de um texto, isso é normal, tá? Então, assim, na hora de escrever, presta atenção, vê se está realmente acentuado, se tem algum, né, se a pontuação está usada corretamente, ok? Então, é isso. Então, tem que prestar atenção aí nas expressões, nas palavras, tá? Às vezes pode causar pontos preciosos em provas de concursos públicos. Por isso, essa matéria, ela é muito cobrada. Essa matéria de expressões problemáticas, ela é muito cobrada nos editais de provas e seleções, tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre expressões que são usadas de uma maneira e outras são usadas de outra maneira. E são palavras iguais. São palavras iguais que são usadas em situações diferentes, ok? Ó, senão separado e senão junto. O separado, a gente vai usar, o senão separado, a gente vai usar nas orações condicionais. O que são orações condicionais? São aquelas que a gente tem uma condição. Exemplo, se isso exemplo, eu irei ao mercado, senão irei ficar sem o almoço. Nesse caso, o senão é uma condição. Se eu não for ao mercado, eu não vou ter comida, né? Não vou ter um almoço. Então, nesse caso, o senão separado, ele é usado como condição. Se eu fizer aquilo, eu tenho aquilo. Se eu não fizer, eu não tenho. Entendeu? Então, nesse caso, o senão separado é usado para isso. Então, exemplo, ó. Se não terminarmos o telhado hoje, a chuva molhará toda a casa. Depois, senão junto. Senão junto tem a ver com a não ser. Caso contrário, a não ser. Então, presta atenção. Caso não, uma condição. Senão, a não ser. Ok? O menino não fazia mais nada senão comer o dia todo. Então, a não ser comer o dia todo. Então, aí nós temos uma outra oração. Só que essa oração ela não é condicionada. Ela é uma oração que representa realmente a explicação por que o menino está fazendo aquilo, ok? Afim e afim. O afim separado, ele indica finalidade, tá? O plano de saúde ligou para o paciente a fim de resolver a situação. Então, a fim de com a finalidade de. Então, aqui eu estou finalizando, né? Eu estou finalizando a minha oração, ok? Então, a fim de resolver, ou seja, a finalidade de resolver. Ele ligou com a finalidade de resolver o problema. O plano de saúde ligou a fim de resolver a situação. Afim junto é o adjetivo que equivale a semelhante. Seu plural é afins. Então, ó, na padaria vende pão e afins. O que é pão e afins? Pão e ali grupos de comidas relacionadas a pão. Bolo, queijo, leite. Então, tudo que é afim a pão, tudo que você come no café ali vende, né? Então, por isso fala, vende pão e afins. Ok? Ou vende pão e afim, né? No caso, afim
seria singular e afins é o plural. O mal com U, ele é o oposto de bom, tá? Então, mal com o oposto de bom. Então, ruim, maldoso, ele é mal, né? Ele é mal, mal com U, ok? Aquele homem é muito mal. Mal com ele é o advérbio. Então, mal com U é adjetivo. Mal com L já é um advérbio. Lembra que eu falei para vocês que o adjetivo ele qualifica o substantivo? Ele qualifica o sujeito? Então, ó, nesse caso, o adjetivo qualifica o sujeito ou o substantivo. Então, nós temos aqui, ó, aquele homem. Qual que é o meu sujeito? Aquele homem. Então, se eu estou falando mal, eu estou falando de quem? Do homem. Então, aqui é um adjetivo. Agora, mal com ele é o advérbio, ok? Então, o advérbio, ele acompanha, nesse caso, outro advérbio de intensidade. Então, o paciente está muito mal, ou seja, ao contrário de bem. Se ele estivesse bem, ele não estaria no hospital. Como ele está mal com ele precisa ficar no hospital, ok? Alguma dúvida até aqui? Pode falar, se tiver alguma dúvida, ok? Lauciane, você conseguiu agora? Está conseguindo me escutar? Mais com i e mas. Gente, isso aqui acontece muito, muito erro disso aqui. Muito erro. Vocês não têm ideia. Deixa eu ver. Eu não sei o nome desse aluno, o Motorola Moto E3. Qual é o seu nome, por favor? Gente, é para verificar se não está no mudo, ok? Porque não é o meu som. Se os outros alunos estão conseguindo, é porque não é o meu, é o de vocês. Porque eu estava olhando aqui do Motorola, ele está sem o microfone ativado ali. Então, Motorola, quem é que está com que é esse usuário, o aluno que é esse usuário, volta, sai e entra de novo e ativa a configuração do Zoom. Senão você não vai conseguir me ouvir, tá? Ô, Porque professor, não tem como o aluno, né? Todos os alunos conseguirem ouvir e o 2, 1 não conseguir, não tem como. O som tá saindo, ok? Fabiana. É porque tá como o seu usuário tá como celular, né? Então, acho que você me enviou o trabalho agora, não enviou? Eu tava olhando aqui. Não. Não, foi você não, foi outro aluno. Fabielle. Enfim. Todos estão conseguindo ouvir agora? É porque realmente, às vezes, tem que configurar. Toda vez que entra no Zoom, eles pedem para ativar o áudio. Aí tem que clicar em ativar. Quem me chamou, fazendo favor? Quem me chamou? Eu não lembro de quem ter me chamado. professora, Ah, Celi. Oi, é, Celi, tudo bem? tudo bem. Esse mais com esse é mais, né? E mas. O mais geralmente a gente usa em quantidade, não é? Isso. O mais eu uso para quantidade. E o mais para advérbio de oposição. Ah, sim. Mas, ó, eu vou explicar agora. Então, ó, o mais, tá vendo, Celi? Ele é advérbio de intensidade, que é onde indicar intensidade. Adição. Quanto mais ele fazia isso, mais acontecia isso. Então, adição. Agora, você é o mais esforçado. Então, aqui, comparação, tá vendo? Aqui é o Aham, mais esforçado daquela empresa. Ele comprou mais duas, então quantidade, sempre quantidade. Agora, o mas, que não é mais, é mas, ele é oposição.
Ele é uma preposição. Desculpa, eu falei advérbio, eu me confundi aqui. Ele é uma preposição, tô falando muito de advérbio. Ele é uma preposição que equivale à oposição. Então, ó, no entanto, entretanto, mas, porém, o centro cirúrgico está preparado para o procedimento, mas faltou energia. Então, sempre tem uma oposição, um acontecimento oposto ali. Então, a gente usa o mas nesse caso. Tipo, eu queria comer chocolate, mas estou de dieta. Então, ó, mas estou de dieta. Tipo, infelizmente, não posso comer chocolate porque estou de dieta, mas estou de dieta. Então, ó, eu gostaria muito de comprar um carro, mas não juntei dinheiro. Mas não juntei dinheiro. Eu gostaria de ter passado na prova, mas eu não estudei. Então, é oposição, ok? Oposição é a ideia contrária ao que eu queria, né? O que eu precisava, ó, a frase, né? Não tô conseguindo ouvir. Pessoal, só liguem o microfone quando forem falar comigo, ok? Só quem tiver realmente silêncio pode deixar o microfone ligado, não tem problema não. Mas quem tá com ruído, estiver no trabalho, estiver em casa, né, com outras pessoas, só usa o microfone quando for perguntar alguma coisa, tá? Depois desliga, porque só para sair, ok? Então vamos lá, gente. Aonde, onde, donde. Aonde é a junção da preposição a, com a ideia de movimento. Aonde você vai? Então, ele dá uma ideia de movimento. Se eu estou em um lugar e eu vou para outro lugar, ok? Então, aonde ele foi? Aonde ela vai? Onde ele é um lugar que tem permanência. Então, se eu falo aonde é a sua casa, eu não falo aonde é a sua casa, eu falo onde é a sua casa. Porque a casa, ela não tem movimento, ela fica ali, ela não se mexe. Então, eu só falo de movimento onde se eu estou falando de pessoas. Agora, se eu estou falando de objetos que não se movem, que não têm vida, eu falo onde. Onde está a minha caneta? Onde é a sua casa? Onde fica o Hospital Copador? Ok? O donde, ele também, você pode usar o donde, né? Ao invés do aonde, para significar da onde a pessoa veio, né? De que lugar a pessoa veio. Então, ó, de onde ele veio? Ele chegou numa cidade e viajou para a cidade. Aí eu pergunto, não conheço a pessoa, eu pergunto de onde ele veio, né? De onde ele veio, de que lugar ele veio. Então, vocês podem usar aí, ao invés de falar de que lugar ou de onde, vocês podem utilizar de onde. Então, mais uma opção para o vocabulário de vocês, ok? Às vezes a gente nem não usa com tanta frequência, mas é também uma outra posição, né? Outra posição. É uma outra palavra que dá para a gente utilizar. De encontro a ao encontro de e de encontro a. Ó, desculpa, são só dois. De encontro a e de encontro de. Indica colisão, choque. O carro foi de encontro ao pedestre. Quer dizer que o carro chocou o pedestre, bateu no pedestre. Meu filho corria muito e foi de encontro com um coleguinha. Ele bateu no coleguinha de frente. Então, foi de encontro com o coleguinha, ou foi de encontro ao coleguinha. Agora, se eu falo ao encontro de, significa que aproximam-se. Eles não se colidem, não se batem, mas as ideias se aproximam. As palavras se aproximam. Então,
significa ser favorável, aproximar-se de ou ter posição convergente. Então, posições iguais, ok? Parecidas. Então, exemplo, minhas ideias vão ao encontro das suas, já percebeu? Ou seja, as ideias, elas são parecidas. Elas vão de encontro, elas se aproximam. Então, eu posso usar vão ao encontro, né? Para ao encontro de ou das, para falar sobre isso, sobre aproximação, ok? Alguma dúvida? A com A e A com H. A significa tempo futuro. Estamos a 3 meses das eleições e a disputa vai começar. Então, estamos a 3 meses. Está chegando as eleições. A com H indica passado. Então, ó, A normal é futuro. A com H é o passado. Então, menciona um tempo que já passou. Exemplo, a Guerra da Síria ocorreu há mais de 5 anos, ou seja, até 5 anos atrás, há mais de 5 anos atrás, a guerra na Síria começou, ocorreu. Então, ó, estou falando de passado, não estou falando mais de futuro, ok? Sentar-se à mesa. Quem senta à mesa, senta de frente para a mesa, ok? E sentar-se na mesa significa sentar em cima da mesa, ok? Então, sentar-se à mesa significa sentar de frente. Vamos sentar à mesa para almoçar. Então, sentarmos de frente à mesa. Agora, se eu falar que eu vou sentar na mesa, significa que eu vou sentar em cima da mesa, ok? Exemplo, o bebê está sentado na mesa. Tire-o de lá. Em domicílio, a domicílio. Em domicílio é movimentação. Exemplo, a professora ensina em domicílio. Significa que ela vai até na casa do aluno para lecionar. Então, ela sai da casa dela e vai até na casa do aluno. Então, atendo em domicílio. Agora, se eu falo que a pessoa atende a domicílio, significa que desculpa, ao contrário, gente. Em domicílio não tem ideia de movimentação. A professora ensina em domicílio, ela ensina em casa, na casa dela. Agora, se eu falo a domicílio, eu digo, é uma ideia contrária, significa que o motoboy, né, o restaurante, o motoboy leva do restaurante até a casa, ok? Acabei me confundindo aqui. Enfim, então, em domicílio não tem movimentação. Significa que eu estou ensinando na minha casa. Agora, se eu falando a domicílio, significa que eu vou até na casa da pessoa. Ok? Obrigada, masculino. Obrigada, feminino. E obrigado, masculino. Menos não existe. Eu vejo muita gente falando menos. Não existe menos. É menos para todos. Para todas as classificações, para plural e singular, para masculino e feminino, é menos. Ele não tem variação. Então, ele não é flexível, ele não tem variação, e ele deve ser usado no singular e plural e no substantivo feminino e masculino, da mesma forma. Então, menos amigos, menos gente. Menos meninas, menos carros, menos bonecas, menos boneca, menos bonecas, tudo é menos, ok, gente? Não existe menos, tá? Abaixo, abaixo. O abaixo junto, ele indica que a pessoa está inferior à outra. Então, para Marcela, era inaceitável
Era inaceitável que ela ocupasse, né, que ocupasse uma posição abaixo de sua amiga, ou seja, ela estava inferior à sua amiga. Mariana, exemplo, Mariana se classificou abaixo de Ana. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que ela, né, a Mariana, ficou uma posição menor do que a sua amiga Ana, ok? Então, abaixo significa inferior, ok? Inferior. Abaixo, separado, significa para baixo. Exemplo, olhe abaixo, olhe para baixo. Então, quando percebemos, lá estava o brinquedo sendo levado correnteza abaixo, ou seja, o brinquedo estava descendo. Então, no sentido de descer realmente, de se movimentar, é abaixo separado. Ok? Acima, mesma coisa. Acima separado e acima junto. Acima significa é o antônimo de baixo ou para baixo. Significa que algo está no topo, está acima. A mesma coisa do abaixo, acima. Então, abaixo é o contrário de acima, separado. Em cima. Exemplo, fiquei muito nervosa, pois quando entrei na sala, ela me olhou de baixo a cima, ou seja, ela olhou de baixo a cima. Então, ela realmente fez um movimento de olhar de cima para baixo. Então, nesse caso, é separado. Agora, acima, juntou, indica que alguma coisa está num local elevado. Exemplo, hoje eu estacionei o carro mais acima. Então, acima. Vi seu nome mais acima na lista. Então, ele também pode ter esse antônimo do abaixo também. Então, a minha amiga ficou acima de mim. Significa que a posição dela estava acima. Alguma dúvida em relação a essa matéria? Então, gente, essas são as expressões problemáticas, ok? Vocês têm que estudar, não tem jeito, é praticar, é vocês lerem. Tem mais expressões, não tem só essas, tá? Então, vocês podem ir pesquisar, procurar saber quais são as outras expressões que nós temos, ok? Fiquem de olho. Às vezes acontece da gente, de nós, né, falarmos errado, né? Mas a gente precisa falar para aprender. Então, né, vamos aí começar a corrigir os nossos erros, sabendo que, né, todos vocês serão futuros profissionais aí. Então, é necessário que vocês saibam que que nós precisamos utilizar a gramática, né? Fazer o uso correto da gramática. E também falar de uma maneira formal em determinados casos, né, no trabalho. Então, assim, tudo isso que vocês estão estudando é para preparar vocês para o futuro, para o futuro profissional que vocês serão. Então, vocês têm, né, tudo isso que vocês estão vendo é para preparar vocês. Essas problemáticas, para poder, né, se comunicar, escrever. Parte também de redação, vocês vão ver também alguns gêneros textuais. Vocês vão ver a parte de sintaxe, que é a formação de palavras. Vocês já viram morfologia. Então, assim, tudo isso, morfologia, que são todas as classes de palavras. Então, tudo isso é importante, né? O que mais vocês viram também? Ortografia, acentuação. Tudo isso vai fazer parte, né? Está aí preparando vocês para, né, quando vocês forem redigir documentos no trabalho, quando vocês forem se comunicar com o paciente, né? Então, assim, ou com o chefe. Então, né, de uma melhor forma possível. Exercícios, tarefa. Antes de ir para os exercícios, eu gostaria de saber se está tudo esclarecido. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar dessa, né, dessa matéria, está tudo ok antes disso.
que aí eu já vou para a tarefa, ok? Lembrando que tem 2 minutos para encerrar a aula. Eu peço, por gentileza, que quando finalizar a aula, vocês voltem no link de novo, tá? Se quiser fazer isso até agora, a gente espera, né, a reunião terminar, e aí a gente volta no link de novo, ok? Mas enquanto isso, eu vou ler a tarefa para vocês, ó. Assinar a opção que completa as frases adequadamente. Nós vamos usar o senão separado e o senão junto. Lembrando que cada um deles é usado de uma forma. Eles são palavras parecidas, mas são utilizados de formas diferentes. A única coisa que muda é que um é junto ou separado. Letra A. Estudar não será aprovado. Qual senão eu devo utilizar? Estude, será reprovado. Ande logo, você vai se atrasar. Iremos à praia se não chover. Então, quais senãos eu tenho que utilizar? Número 2. Empregue a forma correta encontrada nos parênteses. O bairro onde ou aonde moro. O seminário de estatura foi mal apresentado ou mal apresentado? Com qual mal eu devo colocar? Ok? Assinale a alternativa em que o uso do mal e mal está de acordo com a norma culta. Então, qual aí, ó? Mal chegou a dizer que estava tudo bem. Aquela clientela é muito mal agradecida. O mau humor daquele instrutor estava além do normal. A mesa tinha ficado mal arrumada ontem. Ok? Então, ó, terminando a reunião, volta no mesmo link, tá? Professora, eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Sim, só que a reunião vai acabar. Você pode perguntar quando